muita diferença, né? Pequenos gestos fazem muita diferença. Eu, como não tive, assim, nenhuma experiência de namoro, eu apenas posso idealizar, né? Imaginar como eu desejo que seja. Mas você nunca foi jantar fora com ninguém? Não, assim, já, mas não sozinha. Nunca sozinha, não vou. Por quê? Porque não convém. Por que não convém? Porque não, eu vou só com a minha mãe. Jantar fora, numa pizzaria. Aí minha mãe vai junto, eu não vou sozinha. Aí também Essa uma sua namorada mãe da aí, essa sua mãe, Aí você vai arrumar namorado é uma conversa séria com a sua mãe, já. Não é, porque minha mãe ela é uma pessoa maravilhosa, né? Então quem não vai querer levá-la também? Ele vai ter que aceitar. Mas depois que eu namorar... Ah, mãe, é a sua mãe, como ela chama? Rose. Ô, dona Rose, a senhora tem que dar espaço, dona Rose. Não. Por acaso a sua mãe ia junto? Não, ela faz gesto com a cabeça. Sua mãe ia junto quando a senhora ia jantar fora com o pai dela? Ah, viu só? Não, mas eu faço questão mesmo que ela É você que é esteja... culpado. Não, eu não gosto, assim, de... Já recebi convite de rapazes pra... Ah, vamos jantar e tal. Tá bom, mas minha mãe vai junto, então eu mesma... Mas irmã, tem a dó. Não, mas depois, se eu namorar, aí sim, eu posso ir sozinha. Mas qual a imagem que o cara vai fazer de você, minha filha? Ué, ele vai ter que aceitar minha mãe, como assim? Minha família toda, meu pai, meus irmãos, vai ter que ser assim. Aceitar a família é uma coisa, carregar a família é outra. Não, Explica sim. pra ela, Eu doutora, sei. explica. Porque se todas as vezes que alguém tentar se aproximar de você, te convidar para sair, vocês não têm um momento de conhecer, né, um ao outro, até constrange o rapaz da sua mãe estar junto, de ele fazer algumas perguntas, né, de vocês trocarem informações, criar uma amizade, um relacionamento de amigos num primeiro momento, né? Mas no caso, se eu, por exemplo, enxergar a possibilidade daquela pessoa ser, para ser o meu esposo, aí não tem problema de eu ter uma conversa a sós, mas antes não. Até assim, na amizade não, mas se eu ver a Não possibilidade... aconteceu nenhuma vez de a sua mãe e você discordarem a respeito do rapaz, ela gostar e você não? Já aconteceu. Aham, tá vendo? Ela tá atrapalhando. Não, ela falou, Nara, eu acho que é uma benção esse. Aí eu falei, mãe, não dá. E ela insistindo, eu, mãe, não é. Até que depois a gente viu realmente que não era. Ela viu no caso, né? Você nunca errou, só ela que errou. Não, eu já também. Ah. Assim, já admirei e tal, Então... olhei e falei, de repente, né? Mas não é. Tá, então eu vou pra pergunta que tá aqui, marcada aqui. Tá? Você nunca namorou? Não. Você tá com 24 anos. Nunca namorou ninguém? Não. Nunca se apaixonou por ninguém? Já admirei. Não. Apaixonar-se. Você Já. quer que a doutora explique também o que significa? Fica pensando na pessoa, seria isso, sonhando com aquela pessoa. Começa por aí, né? Mas tem mais. Não, já alguns rapazes assim, alguns não, bem poucos. Mas assim, que eu olhei e o jeito, né, algumas coisas se encaixaram no que eu admirava, mas conforme a conversa, além da conversa também a convivência, né, via que algumas coisas já iam destoando, não dava certo. Qual a principal? Do que eu almejo num rapaz? A dissonância principal. Você é palmeirense e o cara é corintiano. Não, assim, a questão do futuro. Do que ele quer pro futuro, do que ele queria pro futuro dele e eu pro meu, entendeu? Eu como tenho um ministério e quero seguir com esse ministério para sempre, que é de louvar a Deus, então vai ter que ser uma pessoa que vai entender as minhas viagens. Não pode ser um cantor também? Um músico? Sei, um produtor? Quanto à profissão, assim... Não apareceu dá nenhum nesse... Você já gravou? Deixa eu mostrar o seu CD aqui. É o terceiro trabalho. Esse foi gravado ao vivo. Esse aqui? Desculpa. Vamos lá. Eis-me aqui. Então, você já conviveu várias vezes com o pessoal da gravadora, com músicos, arranjadores, diretores artísticos. Nunca nenhum deles, nem filho dele, nem irmão, nem sobrinho, nem vizinho, nem parente,
Nenhum deles nunca, nada. Já. Então, ué, é do teu meio, vai te compreender, Não, mas não vai te precisa apoiar, vai ser te ajudar. necessariamente cantor para estar me acompanhando. Pode ter outra profissão, mas vai ter que entender, né, a minha carreira, as minhas viagens, meu ministério, que também minha mãe vai ter que estar me acompanhando nas viagens, que ela administra meu Se você falar na sua mãe de novo, eu que não vou aguentar. Não, mas não que ele não possa viajar comigo sozinho, que minha mãe vai ter que estar sempre. Por que só sua mãe e não seu pai? Não, porque meu pai, ele trabalha, né? Sua Minha mãe não faz nada na vida? Não, só toma conta de não, você? Isso, ela administra meu ministério. Ela que me agenda, que corre comigo pra cima e pra baixo, que cuida de um monte de coisa. Então agora tá, vamos deixar a brincadeira de lado, vamos falar sério. É sério, meu, agora é sério. Pastor Ronaldo, o senhor não acha que a Nara está exagerando? Um pouquinho, pastor, um pouquinho. Realmente fica difícil. Você acaba inibindo o pretendente de ser quem ele é e você descobrir as qualidades dele, porque junto com a sogra eu ficaria completamente inibido e receoso. Ele não vai ter a liberdade de se expressar e de representar quem que é. Não, mas... Né? E assim, e realmente você tem que entender que você vai se tornar uma só carne com ele. E a gente até brinca, né? Dizem que é bom que a sogra não more muito perto da casa, para que ela não passe todo dia, e nem more muito longe, para que ela não venha passar uns dias com maricuia, né? E passar o tempo ali. Então o negócio é deixar uma meia distância ali, para ela poder voltar. Pode interferir, mas é perigoso, porque a gente tem muitos casais que brigam por causa de interferência de sogra, né? De mãe, né? Eu sei que ela é uma senhora simpática que está ali, mas... Não, mas é interessante que rapazes já, mesmo com a minha mãe, eles se declaravam e não... Porque não tem jeito, né? Ele quer, que ele gosta de... Realmente está apaixonado por você, não tem jeito. Só vai na frente, não estuda da mãe, vai na frente da mãe mesmo, né? Mas aí eu fico pensando, poxa, você falou na questão do seu ministério, né? E entre o seu casamento, o seu marido e o ministério, com quem você ficaria? Não, aí eu sei que realmente o primeiro ministério é a família, eu tenho consciência disso. Mas eu digo no caso de surgir uma viagem, né, para eu fazer, que não haja impedimento dele. Eu acho legal você arrumar alguém que te acompanhe e compartilhe, né? Mas a gente tem que sempre colocar a família em primeiro lugar. Uma vez na minha vida eu tive que escolher entre a minha esposa e a igreja. Ou eu ficava com a igreja que a pessoa pastoreava, ou eu ficava com ela. Porque realmente, por causa do ativismo do ministério, a correria, isso faz um tempo, acho que faz uns 8, 9 anos, a gente ficamos 2 amigos dentro de casa. Então eu tive que escolher, ou eu ficava na igreja, ou eu ficava com a minha esposa. E aí eu escolhi ficar com a minha esposa, glória a Deus por isso. E hoje ela me acompanha junto, né? Isso que é legal. Você vai achar alguém que... E você nunca não achou nenhum rapaz romântico que te chamasse a atenção? Você acha que os rapazes não são mais românticos? Não, assim, até hoje os que chegaram até mim foram bastante românticos. Coisas assim, bem de se derreter, né? Coisas assim, bem especiais. Já teve. Mas teu coração de pedra? Não, não é de pedra. É como eu falei, alguns até te causam uma admiração e você já fica, né, assim, atenta. Mas depois você vai vendo que as coisas não vão encaixando realmente como se deve ser. Você falou isso várias vezes e me disse até agora assim, qual é o problema principal? O que é que não encaixa mais? Qual que é a peça mais fora do lugar? É um conjunto de coisas. Ou ele não ora em línguas? Não é isso. O que é? Várias coisas. Conforme você vai conversando, né? Você vai pescando assim, sem ele perceber, né? Até nas atitudes, porque às vezes fala uma coisa, só que a atitude é outra. Então, às vezes a pessoa mostra realmente quem ela é, né? Vou te fazer uma pergunta, mas quem vai responder é a psicóloga. Doutora, por tudo isso que a Nara está falando, a senhora não acha que ela, no fundo, lá no fundo, ela não vai confessar isso, mas lá no fundo ela está querendo alguém com pegada. O cara que chega e fala o seguinte, sou eu e está acabado. Qual que é? Não é bem isso? Ela está esperando a pessoa que talvez supra uma necessidade que ela ainda não sabe qual é. E que aí é com a pessoa, convivendo com a pessoa, que vai se descobrir. Aí ela ainda não achou o cara com a pegada.
Chegar e falar assim, não, eu cheguei aqui para arrasar o seu coração. E ela tem que tomar cuidado na questão da dependência que ela tem com a mãe. Porque isso interfere num relacionamento, porque talvez você esteja procurando alguém que você transfira essa dependência, né? E aí isso acaba complicando, porque a gente tem que ter a nossa dependência para poder escolher, né, por nós, não deixar com que as pessoas interfiram. Porque querendo ou não, faz, minha mãe fala, mas assim, o que vale é o que eu quero. Mas quando mãe fala, a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha. Será que se eu escolher aquilo que eu quero, eu não vou me decepcionar e aí minha mãe vai ter razão? É aquela coisa do guarda-chuva, né? Leva o guarda-chuva. E o dia que você não leva, chove. Lógico, praga de mãe. Então essas coisas também acabam interferindo muito nas escolhas. Então tem que se tomar muito cuidado. Os pais nos orientam, tudo, mas a gente também tem que ver aquilo que a gente deseja, porque, querendo ou não, o nosso coração fala, né? E também mulher não age tão racionalmente, né? Ela age mais emocionalmente. É saber equilibrar o emocional com o racional. Aí as coisas acabam caminhando de uma forma mais tranquila. Já que eu falei de pegada, que parece não tem muito a ver com romantismo, mas dá para ter pegada e ser romântico, não dá, doutora? Com certeza. É isso que a mulher quer no fundo, né? A mulher, ela quer, o homem, né, ela acaba idealizando a pessoa que vai protegê-la, que vai seguir na frente, né? A gente estava até conversando da sociedade machista e que a mulher também ela é machista. E é interessante, a mulher, ela gosta do homem que supra a necessidade dela, tanto emocional, quanto na questão de proteção. Então, a pegada vem nesse sentido, né? De eu protejo, eu sou suficiente para você. Isso é importante, a mulher gosta disso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai sair para o intervalo. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, mas você, não vou fazer agora, vou fazer só na saída. Você me lembra, tá? Tá bom. Boloton Zedon, da capital paulista.